O temor do Senhor conduz à vida. Não apenas a batida do coração, mas a vida real, a verdadeira vida. Penso nas pessoas procurando a felicidade, procurando a paz, procurando a alegria, procurando isso e aquilo e procurando a verdade como a fonte do que eles realmente estão buscando e que é a própria pessoa que eles continuam empurrando para longe deles. Dr. Stanley Jones, iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar as pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel, então vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: o temor de Deus. Título desta mensagem: o temor de Deus. Agora, quando você faz a si mesmo a pergunta, bem, devo ter medo de Deus? Ou isso significa outra coisa? Quando essa palavra é usada na Escritura, naturalmente estamos tendo medo de Deus se estamos vivendo em pecado. Deus é um Deus santo. Precisamos ter temor de Deus. Agora, dependendo de como você está vivendo, você pode ter ou pode não ter medo dele. Se você está vivendo em pecado, você tem o direito de estar com medo de Deus. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Ao homem está ordenado morrer uma vez e vir depois o juízo. Se você está vivendo em pecado, você tem razão em ter medo de um Deus santo. Ele é o único e verdadeiro Deus, Jeová, Yahvé, Elohim. Seu Filho é Jesus Cristo, o Senhor. Você tem motivos para ter medo. Mas isso é o que temor significa. Vejamos, por exemplo, o verso 120 do Salmo 119. O meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Agora, o que é que queremos dizer por temer a Deus? Entendemos simplesmente isso: reverenciá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, levantar bem alto o nome dele, tê-lo em alta conta, adorá-lo e mantê-lo em alta estima, obedecer-lhe, reconhecê-lo. Ele merece tudo isso por causa de sua posição como Criador de tudo e juiz de toda a humanidade. Quando você conhece Jesus Cristo como seu Salvador, você aprende o que significa temer ao Deus vivo. Então, eu gostaria de perguntar-lhe: você teme a Deus? Talvez sua resposta seja que você nunca pensou sobre temer a Deus porque você acha que Ele é um Deus de amor. Sim, Ele é um Deus de amor. Bem, por que eu deveria ter medo dele? Você não deve ter medo, não é isso que queremos dizer. Dissemos que devemos tê-lo em alta conta, na mais alta estima, para obedecer-lhe, para exaltá-lo, para se entregar a ele. Você tem esse tipo de respeito perante o Deus Todo-Poderoso? Ele diz que devemos temê-lo. Então, ele diz no Salmo 33, verso 8, ouça: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Penso nos 2 ladrões crucificados com Jesus. Jesus no meio e um de cada lado, refletindo acerca de Jesus. Um deles pergunta: por que você não nos tira daqui? E o outro ladrão retrucando: você não teme a Deus? Se isso significa tê-lo na mais alta estima, honrá-lo, obedecê-lo e render-se a ele, entregar-se a ele, segui-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, então isso é temor a Deus. Ou seria ele apenas alguém de quem você ouviu falar, a quem você ora no caso de uma emergência,
alguém de quem você se lembra de tempos em tempos, alguém a quem você começa a orar quando se vê em apuros, quando você não sabe o que fazer, quando está com medo. A Escritura diz que devemos temer o Deus vivo. E assim, com isso em mente, vamos dar uma olhada em como o mundo pensa em Deus. Pense isso por um momento. Eu disse que estamos a temê-lo, mas como é que o mundo pensa nele? Então, vamos para a carta aos Romanos, capítulo 3. Quero que você observe isso. É a maneira como o mundo pensa. Em outras palavras, falamos de Deus temendo. Bem, a Escritura diz em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Acabo de citar o que está no capítulo 3 de Romanos. É como o mundo pensa em Deus, sem medo de Deus em seus olhos. Isso significa como está o entendimento deles, como eles veem a vida e como veem o mundo. Não há temor de Deus, não honram a Deus. Na verdade, Deus é um problema para eles porque ele fica no caminho deles. O santo Deus não tolera nenhum pecado. O santo Deus não vai fazer você se sentir confortável vivendo em pecado ou se divertindo numa vida pecaminosa. No momento você pode ter alguns breves momentos de felicidade ou de alegria, mas muito breve tudo isso acaba, porque o santo Deus odeia o pecado. Ele não odeia o pecador, mas odeia o pecado. Se você acha que não está tendo um bom tempo, olhe para Deus, não como um prejuízo para você, mas como uma vontade, um propósito e um plano para a sua vida. Então, quero que você entenda o que significa temer o Deus vivo, porque um dia todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. As pessoas que estão vivendo sem Deus e dizem, porque quero Deus em minha vida? Tais pessoas vão morrer e estarão separadas de Deus eternamente e nunca poderão se tornar nas pessoas que Deus queria que fossem. Se você não teme a Deus, você vai perder o céu. Se você não temer a Deus, vai morrer nesse estado e vai para o inferno. Quando você dá as costas para Deus, você está virando as costas para a sua única esperança. Aquele que lhe ama, que cuida de você e quer o melhor para você, mas não vai obrigar você a segui-lo, a amá-lo, a obedecer-lhe. O temor de Deus é um pensamento santo, e assim, quando você pensa nisso e pensa no que ele diz em sua palavra, que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois do julgamento, então você não quer Deus em sua vida? Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Não importa aquilo em que você acredita, você não pode evitar o julgamento do santo Deus que lhe ama e que está disposto a dar-lhe o suficiente livre arbítrio de você escolher não amá-lo, de você optar por morrer sem ele, de deixar que você viva contra a vontade amorosa dele. Que tolice! A Bíblia diz que Deus é santo e que devemos caminhar em santidade diante dele. Você diz, não há tal coisa como santidade. Sim, ela existe. Eu não disse que santidade é uma vida sem pecado. Eu não disse que se trata de uma vida perfeita, mas santa. Nós ainda estamos crescendo. Então, os cristãos, quando acham que cometem um erro aqui e ali, ou pecam contra Deus e pedem perdão a Deus, eles não são perfeitos. A única pessoa perfeita morreu na cruz e viveu de novo. Está sentado à direita do Pai e intercede por você e por mim. Deus é santo. Precisamos temê-lo. Temos que temê-lo no caminho certo.
quero falar um pouco sobre como devemos temer a Deus. Aqui está o que a palavra de Deus diz. Lemos momentos atrás a razão por que devemos temer a Deus. Está em Deuteronômio, ele exige isso de nós. Ele disse assim, claramente: sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Essa é a ordem de Deus para cada um de nós. Assim, a pergunta é: por que devemos temer a Deus? Bem, porque Ele ordena. E, em segundo lugar, porque a Escritura diz que temer a Deus é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Há um monte de gente que julga ser inteligente. Agora, ouça com atenção. Você pode ter 25 doutorados em diferentes assuntos. Você pode ter uma autoridade acima de todas as outras autoridades. Você pode estar bem informado em como preparar muitas coisas, mas se você não temer a Deus, você é ignorante sobre o seu relacionamento com o Deus Santo. Deus diz que o temor dele é o princípio do conhecimento, da verdade, do conhecimento genuíno. Você pode saber fatos sobre muitas coisas, mas o maior fato da vida é aprender quem é Deus. É o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? E ir à escola não vai fazer você sábio? Você pode ser doutor em muitas áreas do conhecimento, mas isso não vai fazer você sábio. A Escritura diz que o princípio da sabedoria começa com o temor de Deus. Saber o que fazer, quando fazer, como fazê-lo. Saber em que acreditar e em que não acreditar. Uma pessoa sábia é alguém em quem habita a vida de Deus, que vive a vida que Deus lhe destinou, que é a pessoa que pratica a vontade de Deus. Deus é um Deus de sabedoria. Se eu lhe perguntasse, você quer ser uma pessoa sábia? Claro que você quer, mas por onde começar? Você começa com o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus de sabedoria. Sua sabedoria ele dá àqueles que estão dispostos a pedir por ela, dispostos a entregar a vida a Ele. É por isso que, muitas vezes, pessoas cultas, quando conversam com aqueles que parecem não ter tido muita educação, ficam assustadas e indagam: meu Deus, onde eles aprenderam isso e aquilo? Porque Deus dá sabedoria àqueles que buscam a sabedoria dele, de Deus. Lembro de algumas pessoas que conheci na vida, a maioria delas avós, cuja sabedoria me fez sentir como uma criança. Pessoas que passaram muitos anos obedecendo a Deus, vivendo para Ele e vendo como Ele trabalha. Uma avó piedosa é uma das pessoas mais poderosas na face da terra. Uma avó de Deus que viveu sua vida passando por todos os tipos de lutas, dificuldades, problemas e aprendeu a confiar em Deus, que anda sorrindo e orando e agradecendo a Deus pelo que Ele é. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, é claro que ele diz em Provérbios 16, verso 6, com